Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz, aqui na Folha FM do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. No comando deste Pode Povo tá o nosso Sérgio Borges. Serginho, vamos falar sobre o idoso hoje. O país é referência no mundo com relação ao Estatuto do Idoso, ou seja, no papel tudo maravilha, mas na prática a coisa é meio complicada, né? A gente estaciona o carro na vaga de idoso sem ser idoso, a gente fica olhando de rabo de olho para o idoso que tem direito a entrar, ter prioridade nas filas de bancos, de supermercados, farmácias e tudo mais, e no final das contas, no papel a gente é um país muito legal para o idoso, mas na prática a gente trata muito mal, a sociedade trata muito mal, olha muito mal para o idoso que colocou esse país onde ele está. Se a gente está aqui é porque as pessoas trabalharam para isso. Como é que o sindicato vê essa situação da sociedade idoso, lembrando que as pessoas esquecem que vão ficar idosas? Seja bem-vindo, Serginho. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que interagem com a gente nas redes sociais. Esse é um assunto muito importante para o Sindipetro NF e a gente quer bater um papo aí com a sociedade. Afinal de contas, a gente tem que ter um olhar especial do que estamos fazendo com os nossos idosos. É preciso entender que a sociedade brasileira está mudando. E a gente não pode cair nesse discurso de valorizar apenas o jovem, aquele que tem capacidade produtiva, enquanto tem saúde. É um processo de desumanização, o que o próprio capitalismo propõe, de descartar esses trabalhadores que viveram a vida inteira para contribuir para o nosso país e hoje estão em idade mais avançada. Nosso país está mudando, Cláudio. Segundo o IBGE, em 1980, 4% da população brasileira tinha 65 anos ou mais. Já em 2019, esse número subiu para 19%. Então veja você como a população de idosos continua subindo por conta do aumento da qualidade de vida. Ainda segundo o IBGE, em 2023, nós tínhamos cerca de 37,7 milhões de pessoas que tinham acima de 65 anos. Esse número representa um total de 18% da população de brasileiros. Uma expectativa, ainda segundo o Instituto, é que em 2070 a gente pode ter mais de 38% de pessoas com mais de 60 anos. O que eu estou dizendo aqui é que o IBGE está apontando que daqui a algumas décadas a gente vai ter mais trabalhadores, mais pessoas idosas do que jovens na sociedade brasileira. E aí a gente precisa se perguntar, as políticas públicas hoje existentes no nosso país, elas estão adaptadas a essa mudança de realidade da população brasileira? O que a gente vai fazer com os nossos pais, nossos avós, nossas mães, pais, avós e avós nos próximos anos? E Campos, como uma das cidades mais importantes aqui do estado do Rio de Janeiro, já pensou política pública para os seus idosos? É isso que a gente quer discutir aqui com vocês e fazer a sociedade refletir. Como o sindicato vê o futuro do país que está ficando idoso para um futuro melhor para o idoso? Pelo menos um futuro, uma vida digna para essa população. Pois é, Cláudio. Isso não é só uma questão demográfica da sociedade brasileira. É um problema civilizatório, né? Você vê os países europeus com suas populações cada vez mais envelhecendo e é uma realidade que tende a chegar no Brasil. E aí a gente tem que perceber e prestar atenção em quem a gente está votando também. Porque se eu estou falando aqui da necessidade de construção de política pública para preparar a nossa sociedade para uma população que cada vez mais vive mais, eu estou falando de mim, estou falando de você, provavelmente você que está me ouvindo aí,
vai passar dos 60, 70, 80, 90 anos, vai viver cada vez mais. A gente tem que ter hospitais preparados para isso, a gente tem que ter calçadas preparadas para isso, a gente tem que ter toda uma transformação na sociedade. E é importante perceber em quem que a gente está votando. Se quem a gente está elegendo como nossos representantes também tem essas preocupações. Só para alimentar um pouco mais aqui o debate, esse ano vai acontecer a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, entre os dias 5 a 8 de novembro, com o tema Envelhecendo Multiculturalmente e com Democracia. Urgência por Equidade, Direitos e Participação. É uma conferência nacional, mas que antes dela mesmo também vai acontecer algumas conferências estaduais, municipais e conferências livres, assim como a conferência que a CUT pretende fazer. Então vai ser um momento importante para a gente debater a necessidade de rever a sociedade para se adaptar a essa nova mudança da população brasileira. E a gente espera que o máximo de pessoas participem. Valeu, Sérgio. Muito bom poder tocar nesse tema idoso. Tem duas coisas, dois assuntos que eu gosto de tratar e assim, com muito carinho. As crianças, que é o começo de tudo, onde a gente precisa oferecer ali uma educação, conhecimento realmente sólidos, importantes, e os idosos, que a gente precisa tratar com todo carinho e respeito, e mais do que tudo, né, oferecer a eles dignidade de vida. Muito bom você trazer esse debate aqui, muito bom a gente poder apresentar essa pauta e sempre cada vez mais orgulhoso de fazer parte aqui dessa bancada. Forte abraço a você, a toda a categoria, a todo o Sindipetro NF. Até a próxima. Eu que agradeço, Cláudio. Deixo um abraço especial aqui para todo mundo, esse grupo de pessoas que estão acima de 60 anos e que não se cansam de lutar por dignidade e mais direito. Peço para continuar nos acompanhando nas nossas redes, @SindipetoNF, @Serginho Petroleiro, e um abraço a todos, até a próxima. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.